Ueba! E aí galera do Toque Passa, beleza? Estamos aqui de volta para falar mais uma vez de Copa do Mundo, dessa vez mais especificamente da seleção brasileira, mas eu vou ser mais específico ainda. Vamos falar de um jogador, da grande estrela deste time, Neymar Júnior. Ontem eu estava assistindo Linha de Passe e na mesa tava o Mauro César, tava o Calçade, o Jean Oddi, o Arnaldo Ribeiro e o Paulo fazendo a mediação, e um tema muito discutido foi a presença do Neymar, enfim, no jogo, a atitude dele e tudo mais. E isso me deu uma ideia de fazer um vídeo, porque eu achei o programa muito bom e queria muito comentar sobre isso. E primeiro eu queria que você deixasse aí o seu comentário sobre a situação do Neymar. Minha pergunta é, o que você acha que o Tite deve fazer com o Neymar? Deve escalar ele? Não deve escalar ele? Tem que ter uma conversa? Qual é a solução para o Neymar e qual que você acha que é o papel dele nessa seleção? Bem, o que eu acho? Eu acho que ele é o cara, talvez o cara mais importante da seleção nos últimos anos, um dos poucos caras que a gente olha e fala assim, mano, esse cara tem total condições de decidir um jogo. Eu acho que ele é um dos grandes craques, sim, do mundo, mas ele tem um problema muito sério, que é o comportamento dele e essa aura que existe em volta dele de super proteção, como se ele fosse a segunda vinda de Jesus à Terra, sabe? O cara é extremamente talentoso, eu acho ele um dos caras mais talentosos que eu já assisti, e existe uma coisa muito importante nele, que ele me parece que às vezes não entende isso na seleção brasileira, que o coletivo vai ajudar ele a melhorar. Eu acho que vai ajudar ele a ser, provavelmente ajudar ele a conquistar o que ele quer mesmo, que é ser o melhor do mundo. E uma coisa... a gente pode comprovar por várias partidas que ele fez no Barcelona, no próprio PSG e na própria seleção, e mesmo no jogo contra a Suíça. O primeiro tempo do Neymar foi muito ruim, tem muita gente falando que a condição física dele afeta isso, eu acho que afeta mesmo, mas assim, ele tentou muito drible, ele tentou muita jogada individual, ele puxou, ele levou muita falta, ele hoje é o jogador que mais recebeu falta em Copa do Mundo junto com o Alan Shearer. Mas não precisa puxar tanto a falta assim do jeito que ele puxa. E na metade do segundo tempo pro fim, ele começou a soltar a bola, ele deu um passe incrível pro Felipe Coutinho, deu um outro cruzamento de bola parada pro Firmino, fez boas jogadas junto com o Marcelo, apesar do Marcelo não estar jogando bem. Então, a minha expectativa é que o Tite consiga mostrar isso pros jogadores. O Tite, e mostrar principalmente isso pra ele, tendo uma conversa, falar, cara, você é a estrela desse time, mas você também tem que fazer o time jogar. E não o time joga pra ele. Isso que é o mais importante. O time não pode jogar pro Neymar. Acho também que ele foi colocado numa posição ruim no primeiro jogo, depois de ver... O Tite, depois de ver que a Suíça conseguiu armar muito bem a defesa contra o Brasil, devia ter dado uma modificada no posicionamento dos atacantes, não o fez. O Neymar tentou recuar um pouco mais, o Marcelo tentou recuar um pouco mais, mas isso não funcionou. Eu acho que é muito importante agora colocar isso na cabeça dos jogadores e principalmente dele, né? Dele entender que ele precisa fazer o time jogar e não o time jogar para ele. Isso é o mais importante. Todos eles ontem no Linha de Passe falaram muito. O Neymar não é maior que a seleção, ele precisa entender isso, que a seleção é muito maior que ele. No PSG ele tem a sensação que o PSG é menor que ele. E a seleção não é. Mas o mais importante disso tudo é que ele vai sair ganhando disso. E eu acho que às vezes tem essa confusão na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça dele. Todos os memes que estão na internet hoje mostrando ele caindo, mostrando ele fazendo... Tudo isso é por causa de um desempenho ruim, mas principalmente de um desempenho que abusou do individualismo. Esse é o grande problema. Se o Neymar não tivesse abusado do individualismo, provavelmente não existiria toda essa crítica. Mas sempre foi assim na história dele. E eu espero muito que ele mude essa história nesse Mundial. Porque é o grande mundial da carreira dele. Ele vai jogar mais uma Copa? Sim, mas essa é a hora de apagar o 7-1, essa é a hora dele se tornar um grande ídolo aos olhos dos brasileiros. Ele já é o grande garoto propaganda, mas ele tem que extrapolar isso. E para isso, só jogando pelo próprio país, jogando pelo próprio time. Não foi o que a gente viu no primeiro jogo da Copa do Mundo, já vimos isso em outros momentos e ele pode fazer isso. Fica aqui, a minha impressão que o responsável por fazer essa transformação vai ser o Tite. Ele precisa fazer isso para o seu grande jogador render mais e, consequentemente, o time render mais também. Não acho que o Neymar deveria sair, não acho que ele deveria ser substituído, nem nada disso. Eu acho que é uma questão de conversa e de comportamento, para você mudar o cara e fazer ele entender que ele precisa jogar pro time e não o time jogar para ele, ou ele resolver as coisas sozinho. Deixa aí seus comentários, quero saber o que você acha também dessa situação de Neymar Júnior e como vai ser o segundo jogo da seleção brasileira, que já é na próxima sexta-feira. Não esquece de assinar o canal aí que a gente tá chegando a 10 mil, velho. É nóis, abraço.